te amamos, Senhor. Nós reconhecemos nessa manhã a Tua presença nesse lugar, honramos e consideramos. Temos plena certeza, Senhor, que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ela se manifesta entre aqueles que são desejados. E nessa manhã há um desejo no nosso coração de Te conhecer mais, Senhor, de entrar mais nas águas que o Senhor espera que nós entremos, para Te encontrar, Senhor, para estar contigo, pois não há prazer maior do que estar na Tua presença, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade, Te chamando de Pai, como se nunca nós tivéssemos pecado contra Ti antes. Por isso, Pai, nessa manhã, nós erguemos um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro. Seja engrandecido, ó Deus da nossa salvação. Recebe nosso louvor, Senhor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa adoração, Pai, pois só Tu és digno, Tu és digno de receber a glória, a honra, a majestade, as riquezas e o poder, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem concorda, diga amém, para a glória de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe. Espero que vocês possam ficar aqui do meu ladinho, bem pertinho de mim, pessoal do louvor, porque a qualquer instante papai pode chamar vocês para trabalhar, e trabalhar muito hoje pela manhã. Amém? Então, que bom estarmos aqui, irmãos. Minha princesa e eu estamos muito honrados, estamos muito felizes. Como o pastor Johnson falou, a gente se conhece desde o tempo que a gente era embrião, né? Nossa, aí foi longe demais, né, meu filho? Pelo amor de Deus, isso tem um século, né? Mas enfim, nós nos conhecemos desde muito tempo. Foi a primeira igreja que eu e a Vani nos convertemos e fomos congregar, né? O pai, meu querido, amado, deve estar me assistindo agora. Um beijo no seu coração, pai. O pai do pastor Johnson, meu primeiro e único pastor, assim, da consideração do início dos fundamentos, né? Eu disse para ele: não tem outro que vai substituir o senhor não, viu? Não fico com ciúme de mim não, estou voando, estou indo na vocação e no chamado que Deus me chamou, mas o senhor vai ter sempre essa primazia, essa honra, pastor Jeová Timóteo de Oliveira Filho, pai. Amém? Então, queridos, é tão bom saber, irmãos, que quando Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, não importa onde nós estejamos plantados, certamente que o melhor lugar para ser plantado é aonde Deus mesmo nos planta. Amém? Uns vão ser plantados aqui, outros acolá, mas sendo plantados pelo Senhor floresce e dá fruto. Amém, querido? Nós estamos vendo os frutos dessa plantação divina e louvamos a Deus por podermos compartilhar com vocês, irmãos, experiências que nós temos tido. A Vani e eu estamos servindo a Papai do Céu já há 36 anos exatamente, né? E vivemos muitos fracassos, né? Por não saber lidar com as circunstâncias, nem confiar tanto no Deus da nossa salvação, mas graças a Deus que o tempo nos ensina a confiar, o tempo nos ensina, irmão, a experimentar da boa palavra de Deus, e é isso que no final a gente tira como proveito, né? Não vamos nunca ficar presos ao passado, aos erros, às falhas. Deixei de fazer isso. Não importa, irmão. Nós temos um mundo pela frente, uma vida maravilhosa ainda na nossa frente, e nós queremos sempre ir para frente. Amém? Quem cresce para baixo é rabo de cavalo. Louvado seja Deus. Olha que revelação tremenda, tá vendo, irmão? Não é verdade? Essa chega arrepiou, não foi, pastor? Jesus. Mas enfim, estamos aqui, irmãos, nessa manhã para falar sobre o serviço com amor, o serviço cristão, que a Bíblia chama de mordomia, né? E eu quero, nessa manhã, irmão, mostrar para vocês a grandeza do que é servir ao Senhor.
Há uma grandeza, uma nobreza muito grande, irmãos, em sermos chamados para nós servirmos ao Senhor. E se eu e você, irmão, considerarmos isso, eu e você, irmão, atentarmos para aquilo que Deus fez em nós, para estarmos na posição de seus servos, então, queridos, nós nunca vamos nos sentir indignos, nunca vamos nos sentir incapazes, nós nunca vamos, irmão, posso até adiantar isso para você, nós nunca vamos falhar naquilo que Ele nos entrega como uma obrigação para a gente fazer como servo, amém? Então, eu quero, meu querido Joshua, bonito igual a mãe dele, você me ajude aqui, meu filho, fora, Mateus 22, joga ali, meu filho, Mateus 22, capítulo 22, verso 1. Eu pediria que todos vocês me acompanhassem aqui na leitura do telão, porque a gente vai ganhar tempo, tá certo? Porque daqui que vai abrir a Bíblia, irmãos, aí um abre, outro pergunta onde é que está, onde é que foi, eita, caiu aqui, chega, já perdeu a concentração, perdeu o fio da meada. Então, Mateus 22, verso 1, nós vamos até o 14, Joshua, veja o que diz a Bíblia assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, diga comigo, parábolas. Parábolas, irmãos, eram histórias contadas naturais para trazer uma verdade espiritual para as pessoas, tá bom? Uma coisa natural, uma história natural para revelar um fato espiritual. Então entrou Jesus a falar por parábola e disse assim: o reino dos céus, diga comigo, reino dos céus, não é uma organização humana, irmão, não é uma instituição religiosa. O reino dos céus, ele é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, enviou ainda outros servos com esta ordem: digam aos convidados, aos escolhidos, aos eleitos: eis que já preparei meu banquete, meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Meu Deus, eu não sei você, meu filho, mas meu Deus, é exagerado. Não é um boi, meu filho, é bois. Papai do céu é exagerado. O banquete dele, irmão, é grande. O banquete dele é muito maior do que se possa imaginar em filme, em inteligência artificial. Você possa imaginar, nossa, um banquete assim enorme. O de Deus é maior. Amém? E ele diz: já foram abatidos os bois, os cevados, os melhores, aqueles mais valorizados, enfim, tudo já está pronto. Então vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o campo, outro foi para o seu negócio. Outros, pior, agarraram os seus servos, maltrataram eles e os mataram. O rei ficou irado, enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse a seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Preste bem nessa expressão: não eram dignos. E depois para as encruzilhadas. Vá para as encruzilhadas dos caminhos, convide para as bodas a quantos quiserem entrar. Oh, aleluia. Vamos lá? Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, tanto maus como bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam já à mesa, notou, ali havia um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou aos serventes: amarre de pés e mãos, lance para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu não sei você, querido, mas eu tremo diante dessa palavra.
Eu tenho um temor de Deus, irmão, que eu aprendi desde cedo, que tudo quanto Deus fala é sério e real. Eu ouvi tanto, pastor Jones, muitos são chamados, poucos escolhidos, achando que era assim porque Deus fazia acepção de pessoas. Porque nem todo mundo, irmão, é bom o suficiente para servir a Deus. Mas não tem nada a ver, irmão, em ser bom ou ser mal. Tem a ver, irmão, com aquilo ou com aquele que nos chama e nos dá a condição de sentar à mesa com ele, sentar à mesa de rei, ser servido por rei, não é nem qualquer um, ter sido desejado, querido, amado, pensado, visto pelo rei, já sentado na mesa dele, quando a gente não era nada nem ninguém, estava nas encruzilhadas. Encruzilhada, filho, fala de caminhos tortos, de coisa que a gente não sabe para onde vai nem para onde vem. Não é um destino certo uma encruzilhada. E essa história é uma história real, onde a Bíblia mostra para nós, queridos, que Deus, a sua presciência, Ele elegeu os judeus para que eles recebessem o seu Messias, recebessem o seu filho, e que as bodas, o casamento do seu Messias fosse com os judeus. Os judeus deveriam ser a noiva, a esposa do único Deus vivo e verdadeiro. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó quis uma herança e uma noiva a partir dos judeus, mas eles não quiseram. Eles rejeitaram, eles enriqueceram, eles foram para suas propriedades, foram para os seus negócios, eles esqueceram o Deus da vida deles, o Deus que os criou, o Deus que os desejou, o Deus que idealizou uma nação de rei e de sacerdote na terra. Não éramos nós, irmão, nós éramos gentios. Só existiam dois povos na face da terra, judeus e gentios. Os judeus, aquela única nação israelita, lá na Mesopotâmia, e o resto do mundo inteiro, gentil, considerado pelos judeus cão, cachorro, como os judeus disseram com aquela mulher sírio-fenícia. Jesus disse: não é bom tirar o pão da boca dos filhos, né? Vocês são filhos, vocês consideram o resto do mundo todo em cachorro, né? Mas a mulher tão cheia de Deus, a mulher tão crente em Deus, mesmo não tendo nascido na religião de Deus, disse: o senhor sabe muito bem que cachorro tem direito a comer as migalhas que cai da mesa dessas crianças. Aquela mulher gentil que estava dizendo assim: eles são como criança, não valorizam o que tem. Eles têm uma mesa posta, eles têm pão para cura, eles têm pão para prosperidade, eles têm pão para ser bem sucedido, mas como criança não valoriza o que tem. Eles têm a mesa servida todo o tempo e eles não valorizam. Me dê somente as migalhas que cai da mesa dessas crianças, eu vou estar satisfeito. Sou meu Deus, que fé é essa, mulher? Não vi isso nem no meu povo. Vá, mulher, essa tua fé libertou tua filha totalmente possuída por demônios. É isso, meu filho, minha filha, posso chamar vocês por causa da minha idade, que faz com que nós, irmãos, somos aceitos nessa mesa bendita, essa mesa onde o rei nos quer lá sentado. Então aí a história conta, e alguns deles até mataram os profetas que vieram em nome de Deus. Mas Deus não ficou satisfeito, disse: eu já aprontei a festa, ela já está pronta, os animais já estão tudo preparado, eu não vou voltar atrás, a festa é para todos aqueles que aceitarem o convite. Todos aqueles que aceitarem o convite vai ter direito a esse banquetão. Já que eles não quiseram, eu vou dar agora para quem quiser. Vá chamar, vá nas encruzilhadas, vá pelas vales, vá pelos becos, vá os lugares onde haja degradação moral, vá onde ninguém é valorizado, vá para a escória da terra. Chame-os, pois os que quiserem entrar serão bem recebidos.
E aí a história já parte mostrando para nós que há um momento que o rei entra na sua sala, aquela sala do banquete, e ele observa que tem um homem que não tem vestes nupciais. O que isso quer dizer? É tão importante essas vestes que o próprio rei diz: ué, cadê as vestes nupciais? Por que é que você não está vestido como todos os demais? Ele fica mudo, ele fica calado. O que significa as vestes nupciais, irmão? Na época bíblica, quando um rei convidava pessoas para vir comer à sua casa, e as pessoas mesmo não se sentiam dignas, diziam: você sabe que ainda hoje é assim, né? As mulheres dizem, né? Fui convidado para um casamento de última hora, meu Deus, eu não tenho nenhum vestido, mas elas têm 28 novos, não é assim, meu amor? Fala a verdade. 28 vestidos novos, diz, eu não tenho nenhum para ir a um casamento, tem nada, né? E onde é que vem essa inferioridade, esse sentimento de que eu não posso, eu não tenho, eu sou verme, lama, pó, bichinho de Jacó? Não é de hoje, é porque lá dentro de nós, irmão, nós ainda nos sentimos, sabe, indigno, incapaz, não somos merecedores. O que fiz eu para receber alguma coisa? Mas essa é a graça bendita de Deus que se revela a nós, irmão. Não é pelo que fizemos, irmão, é pelo que Ele fez. Então as vestes nupciais eram providenciadas pelo rei. Como as pessoas não tinham roupa para vir um banquete de rei, então tinha um servo na porta só medindo, um anjo alfaiate, vamos dizer assim, um servo alfaiate na hora, só fazendo na hora, gente costurando, gente preparando e todo mundo entrando na festa bonitão. Uau, nossa, nunca vesti essas vestes. Pois é, ó, sente, vai ser bem recebido. Mas tem um lá sentado que o rei diz: essas vestes aí não é das minhas não. Isso mostra pessoas, irmão, que têm petulância em achar que é bom demais. Eu não preciso da justiça de Deus, não preciso da graça de Deus. A minha capacidade, a minha habilidade, a minha religião, minha filosofia, meu ponto de vista, não preciso, pastor, viu, da sua teologia, não. Eu tenho a minha própria teologia. Esse tipo de gente, cara, que se veste uma justiça própria. Vocês compram um livro aqui na livraria, tem 2 tipos de justiça, o livro tremendo, viu? E é esses que o rei vai mandar botar para fora. E antes de botar para fora, ele não vai nem espernear, porque diz: amarra pé e mão. É nem para não estribuchar, nem fazer aqui alvoroço suficiente para chamar atenção. Tá certo? Bota para fora. Mas os que ficam, irmão, a esses Deus vai honrar, porque a Bíblia diz assim: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Repito, não porque Deus faz acepção, querido, é porque os poucos que são escolhidos, irmão, são esses que aceitam essa justiça, compreendem essa justiça, são esses que consideram: eu não era digno de estar aqui, nem sentado aqui nessa cadeira, mas a justiça dele me lavou, o sangue dele me purificou. Eu não era para estar aqui, eu era para estar numa vala uma hora dessa, os cachorros lambendo minha boca, de tão bêbado que eu era para estar. Eu era assim, minha esposa sabe disso, mas eu ouvi um convite, eu atendei a esse convite, e o convite era: vinde, benditos do meu Pai. E eu aceitei esse convite, irmão. E hoje eu me sinto privilegiado por estar entre os escolhidos, e você deve se sentir também, irmão. Repito, não porque somos melhores nem maiores, é porque nós fomos desejados, o Rei nos quis, Ele nos amou, irmão, Ele nos desejou, Ele disse: eu vou fazer o melhor, vou preparar o melhor, e eu vou servi-los e quero eles comigo. Então, eu queria que nessa manhã você tivesse essa consciência. Servir ao Senhor, irmão, é grandioso servir a Ele.
Mas também, irmão, faça seu serviço com amor, faça com gratidão, não faça por obrigação, não faça porque entrou numa escala. De novo, pastor, me botar de novo na escala. O lugar que eu mais cresci, irmão, espiritualmente, foi tomando conta do carro dos outros lá fora, quando nem carro eu tinha. Pastoreando o carro, olha, o pastor dos carros. Ficava eu e o pastor, hoje pastor também, Isaías Cunha Melo, lá de Campina Grande. Pastor Isaías, nós dois diáconos, lá fora cuidando do carro. Mas, irmão, nós éramos escalados exatamente nos dias de culto, quando os americanos estavam lá em Campina Grande, o fogo pegando, parecia que a labareda saía assim no teto do pavilhão da igreja. A gente via a hora os vizinhos chamar os bombeiros, está pegando fogo naquela igreja. E nós lá fora cuidando do carro, no frio de junho, em Campina Grande. E pior, ainda chegavam os irmãos atrasados, e a gente, por favor, irmão, aqui nada. Eu boto onde eu quiser, irmão. Eu vou colocar perto aí, meu filho, quer alguém abrir a porta, pá, fazer uma lasca no meu carro. A gente, opa, irmão, tá bom, querido, mais para cá, vamos. Eu e o pastor Isaías, todo mundo, vamos, nós dois, bora. Dois diáconos. Quando o irmão ia saindo, chegou atrasado, viu, irmão, todo abusado. Vai, irmão, vai na paz, Deus abençoe, culto abençoado para você, viu? Já percebíamos que ele não ouvia, a gente dizia, nós vamos cuidar aqui bem da sua idolatria. A idolatria com o carro, né? Não posso deixar perto, vai que alguém toca, alguém arranha. A gente se divertia, irmão, e a gente crescia, tirava lições. Irmão, servir ao Senhor com alegria, se apresentar a Ele com um cântico, sabendo que Ele é bom, Ele é Deus, Ele é o nosso bom pastor, foi Ele quem nos fez, somos ovelhas do seu pastoreio, Ele nos desejou, Ele nos quis. É bom demais você servir a Ele com esse entendimento, queridos. E eu quero mostrar para vocês, irmão, como Paulo, o apóstolo, um homem que foi ignorante, soberbo, um homem que foi orgulhoso, vaidoso, um homem hiper-religioso, alguém, irmão, que você não gostaria de estar perto dele, não. Se você conhecesse Saulo de Tarso, você não suportaria estar perto dele. Tem um comentário bíblico que fala que como ele foi contemporâneo de Estevão, Estevão era um diácono escolhido entre os irmãos na igreja, irmão, não porque era bonito, porque era grego, porque era parecido com o padre Fábio Gostoso de Melo, nada disso. Aleluia. Pode dizer essas coisas aqui, pastor? Pode? Dá para cortar, Joshua? Fala-me Deus, fala-me Cristo. Minha filha saiu, minha filha. Essa é minha cunhada que fala assim. Às vezes eu digo para ela, Timóteo era solteiro, bonito, grego, devia ter assim, sabe, barriguinha de tanquinho, bonitão, solteiro, é grego. Aí ela disse, vixe, eu fico imaginando que talvez ele seja parecido com o padre Fábio Gostoso de Melo. Minha filha, pelo amor de Deus, respeita o padre, pelo amor de Deus, vamos embora. Então, deixa eu voltar aqui. Como Paulo, irmão, que era soberbo, Paulo que era, a Bíblia diz que contemporâneo de Estevão, Estevão era um diácono escolhido, visto pelos irmãos na igreja, como alguém que já servia a mesa, como alguém que já ajudava, alguém que já auxiliava. Estevão certamente sabia o que era ser um desses poucos escolhidos, irmão, e ele valorizava isso, porque a Bíblia diz, a sua Bíblia diz em Atos 7, pelas mãos de Estevão, Deus fazia milagres maravilhosos. Mas ele é um diácono, ele não é apóstolo, não é evangelista, nem é pastor, nem é mestre, é um diácono, um servente. Milagres e prodígios por mão de servente? Pois é que olhe para a Bíblia com os olhos da inspiração e da revelação e você vai ver que coisa fantástica. Por outro lado, Saulo de Tarso, orgulhoso, soberbo, vaidoso, prepotente, fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Quando Estevão pregava,
Quando ele descia do púlpito, ele ia servir às mesas, ia socorrer os necessitados. Ele era acessível com as pessoas que careciam do amor, da bondade e misericórdia de Deus. Então Estevão transmitia Deus. É por isso que os milagres saíam das suas mãos, operavam milagre. Saulo não. Paulo pregava no mesmo púlpito, era sempre acusando: raça de víbora, vai para o inferno, irmão, vestindo calça comprida. E você com esse cabelo pintado e pelado desse jeito, diabo vai vir lhe buscar. Pensa que não era assim, não? Religioso, acusador. Saulo era assim. Para ele a religião judaica era única, e ser fariseu, irmão, é muito mais do que ser até judeu. Soberbo, orgulhoso, ninguém queria estar perto dele. Quem aguenta você conviver com uma pessoa soberba e acha que é o melhor que você, nunca vai chegar nem aos pés dele? Estevão não. Você lê o capítulo 7 de Atos, ele conhece a palavra de Gênesis a Apocalipse, e olha que o livro de Apocalipse nem escrito estava ainda. Porque é Estevão que vê pela primeira vez os céus abertos, o Filho de Deus em pé na porta, vindo receber ele, como vai receber eu e você. Saulo não viu isso não, filho, porque a soberba, o orgulho não deixava isso, porque tem um véu, irmão, tem um véu que impede. Só a humildade é que alcança a bênção do Senhor. Então esse homem, quando se converte, irmão, veja como esse homem muda, como ele agora tem entendimento. Eu quero que Joshua, meu lindo, pode colocar aqui Filipenses capítulo 1, verso 5. Vamos lá, Filipenses 1, quando ele começa. Vamos lá, coloca o verso 1, Joshua, por gentileza, que é o contexto, tá? Paulo e Timóteo, servos, olha como começa, cara. Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, diga, está falando comigo, inclusive bispos, diáconos e todos os que vivem em Filipe. Então essa carta, irmão, é um modelo, é um exemplo para todo mundo. Não importa a sua posição eclesiástica, se você nem é diácono, se você nem é pastor, se você nem é bispo, e você é um servo na igreja, mesmo não tendo, repito, um título, um reconhecimento, é para você essa carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispo, diácono que vivem em Filipe. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo também. Agora veja o que ele vai dizer: eu dou graças ao meu Deus por tudo o que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Para aí um pouquinho. Gente, o que é que esse povo fazia para que Paulo dê uma introdução assim, tão explicatória? É só pensar em vocês, uma alegria pula dentro de mim. Me vem a lembrança a vocês, o desejo tão grande de agradecer a Deus. O que fazia com que dentro desse apóstolo, irmão, borbulhasse desejos de louvar a Deus e de reconhecer que pessoas eram importantes para ele. Ele vai dizer, ele disse, todas as minhas orações, por causa da vossa cooperação. Fala comigo, cooperação. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Atenção, pastor Johnson. Quantas pessoas, irmão, e dizem assim, pastor, Deus falou comigo que eu vou congregar aqui. E nós estamos juntos para o que der e vier. Vamos juntos, pastor. Vamos atravessar Rio Jordão, nós vamos, se for preciso entrar na fornalha, a gente entra. Passa 1 ano, 2 anos, cadê a pessoa? Cadê aqueles que, no princípio, juraram fidelidade, amor leal,
pastor, se tivermos um prato de comida, a gente come nós dois juntos. E tem mais, se tiver um menino lá, outro cara, come 4 num prato só. Porque Deus vai multiplicar. Oh, glória a Deus, aleluia. E é mesmo, e Deus multiplica, irmão. Cada milagre extraordinário, a Vani e eu já recebemos 65 pessoas na nossa casa, uma casa com 2 quartos, um único banheiro. 65 pessoas. Um pastor chegou com um ônibus com 45 pessoas e mais 3 carros, cada um com 5, deu 15, 40, 65. Entraram lá em casa, quando entraram, a primeira coisa que a gente fez foi: gente, o povo de Deus chegou. Avani, bota mais uma cuscuzeira na boca do fogão, minha filha, porque esse cuscuz não vai dar não. Corre, vai atrás de vasilha de cuscuz na vizinhança. Outro vai procurar aí chaleira para fazer mais café. Pede ao vizinho mais garrafa térmica. Meu filho, e daí a pouco o que nós tínhamos? Cuscuz, café e ovo. A glória! O aroma dentro de casa, meu filho, um ambiente de louvor e de gratidão. E de repente estavam os irmãos tudo aquebrantado. Tinha irmã comendo conosco, irmã, cuscuz com ovo e café, assim de joelhão. Jesus, como é bom, ovo gostoso, ovo cuscuz. Falei, mas gente, é um cuscuz simples como qualquer outro faz, mas aquele não. Aquele havia gratidão, aquele havia reconhecimento, aquele havia, irmão, um desejo tão grande de que, Senhor, é tão bom saber que eu tenho irmãos em Cristo, que o Senhor me colocou numa família aqui na terra, além de ter outra família no céu, como disse Paulo. Era uma gratidão, servindo ao Senhor com alegria, se apresentando a Ele com um cântico. Gente do céu, sabe o que aconteceu? Os irmãos iam para a conferência de ministro, iam até o hotel reservado. Quando a gente acabou a primeira refeição, eles foram conversar com o pastor. Daí a pouco voltaram e disseram: nós decidimos, irmão, nós vamos ficar na sua casa. Como assim nós decidimos? Que a gente não entrou. A gente não entrou nesse negócio. Vocês não nos consultaram. Eu tenho uma mulher, 4 filhos, um banheiro. Disseram, mas sabe, naquela hora eles comporam um hino. Um hino muito inspirado. Até hoje a gente canta lá na Paraíba. Aquele da harpa que diz assim: olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Olha, quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sabe. Luiz Gonzaga depois foi que pegou a rebaba e gravou para ele. Mas esse hino foi composto lá na minha casa. O hino de louvor a Deus. Gratidão. Paulo disse: eu dou tanta graças a Deus porque você estava no princípio comigo. Quando eu não tinha nada, quando parecia que não ia chegar a lugar nenhum, quando eu dizia pela fé, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos ganhar muita gente para Jesus, nós vamos estabelecer aqui uma embaixada do reino de Deus em Ceilândia. E a pessoa dizia: eu querei, eu vou, eu chego, eu consigo, nós vamos. Cadê você? Não está mais. Não está mais, pelo amor de Deus. Minha Bíblia diz assim: os plantados pelo Senhor florescem. Eu não conheço nenhum. Ficou se replantando, que cresceu na graça e no conhecimento de Deus. Não conheço nenhum, filho. Eu vi esses dias uma reportagem bem interessante, tinha um corretor de imóveis mostrando umas casas num condomínio lindo. Eu e Princesa estamos nos preparando para viver essa nova vida, viver em condomínio, né? A aposentadoria já está chegando e tal, enfim. E o corretor estava fazendo uma propaganda do condomínio e tal. Aí ele passou assim, ele disse: gente, eu queria falar algo para você. Está vendo esse vaso aqui com essa planta, essa palmeira bonita, tá? Ano passado eu estive aqui com a proprietária desse empreendimento e alguém tropeçou no outro vaso geminado desse, que estava aqui, e ele quebrou. Aí a dona pegou a palmeira e plantou ali embaixo, minha gente. Quando a câmera fez assim, a palmeira estava 4, 5, 6 vezes maior do que aquela dentro do vaso. Mas eram as duas da mesma idade. Quando ele apontou lá, olha que coisa interessante, olha como aquela cresceu. Na hora o Espírito falou comigo: quando você é plantado naquilo para o qual você foi criado, o seu propósito,
Você vai crescer, vai ser visto, vai ser exemplo, vai ser modelo. Você não vai estar limitado a um vaso, você não vai estar limitado a um lugar, você não vai ficar toda a vida raquítico, tendo a capacidade, aquilo que Deus colocou dentro de você. Uau! Agora você precisa se deixar plantar, meu filho. Amém, queridos? Paulo dava graça a esse povo, dizendo: rapaz, isso é uma coisa que eu valorizo, princípios. Gente que tem a palavra e vai até o fim, não importa o que aconteça. Sabe, Deus precisa de nós, conta de nós na obra, irmão, numa igreja como a que eu faço parte, mais de 3.000 membros. Deus conta com lá e com um aqui, com 300 pessoas. Amém, queridos? É o mesmo serviço, irmão. É a mesma coisa, Deus galardoa da mesma forma. A quem pastoreia 3.000, quem pastoreia 30, quem pastoreia 300. Vamos lá, Joshua 13, Hebreus 13, verso. Bota 13 para eu ver se é daí que eu posso começar bem rápido, por favor, querido. Hebreus 13. Me dá o 14 para eu pegar o contexto. Ok. Na verdade, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Ok? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Verso 16. E não negligencie, irmãos, a prática do bem e a mútua cooperação. Mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Eu não sei se você é curioso como eu, mas a palavra que o autor dos Hebreus colocou aqui é sacrifício. Sabe, irmão, sacrifício na Bíblia sempre foi algo que tinha valor. Davi disse: eu não darei a meu Senhor nada que não me custe. Ele sabia o que era ser um sacrifício, irmão. Era aquilo que tinha valor, e primeiro ele via valor nos sacrifícios. E a própria palavra sacrifício é algo que a gente faz além do que é normal, do que é natural. Tem que haver um esforço a mais. Quando o próprio Paulo diz para nós: irmãos, apresentem vosso corpo como sacrifício vivo. Sabe o que é que ele está dizendo? Antigamente os sacrifícios já eram mortos, os animais eram mortos, depois traziam um animal morto, apresentavam o sacrifício de um animal morto. Mas ele disse: agora não, agora Deus nos dá a liberdade para servir a Ele ou não, então você é que tem que levar esse seu corpo vivo. Ele não quer ir, ele não quer entrar na escala, irmão, ele não quer ofertar, ele não quer fazer aquilo que lhe pediram para fazer, ele não, pai, não quero não. Ele disse: pegue esse corpo, oferece ele vivo diante de Deus, teu corpo como sacrifício vivo. E aí o autor dos Hebreus disse: olha, irmão, com a prática da mútua cooperação, um ajudando o outro, colaborando com o outro, vendo as necessidades do outro, sensível ao que está acontecendo com o outro. Nosso Senhor Jesus Cristo vai contar a história do samaritano, você deve saber. Ele diz que um homem é atacado, e esse homem ele é roubado, e ele fica em estado de morto. Diz um sacerdote, e vai passando e passa de largo. Depois um levita vem passando, passa de largo. Ele diz: mas um samaritano vem, se compadece, se aproxima, cura o homem com óleo, bota no seu próprio transporte, leva para um lugar de tratamento, e ainda diz mais: olha, quando eu voltar, se tiver gasto mais ainda, eu pago. Tudo dele é o banco. Pai, Jesus contou essa história dizendo que um forasteiro, irmão, um de fora, ele disse: o sacerdote não tem compaixão do semelhante. Um levita, quem se diz levita, está aqui, acha que eu cumpro a minha escala de louvor, eu não tenho mais compromisso. Você tem compromisso. Você tem compromisso de honrar aquele que te chamou ao banquete. Você tem compromisso, irmão, de se apresentar diante dele com um coração tão grato a ponto de você ficar sensível, ele falar com você, para você. Eu vou dizer isso. Tem gente aqui que não vai ficar toda a vida no louvor, não. Você pode começar no louvor, mas Deus vai pegar você e vai fazer de você algo extraordinário. Ele já fez uma vez, ele faz de novo. Esse menino começou no louvor, meu irmão começou no louvor.
Não importa a porta que você sirva, irmão, contanto que você sirva. Ninguém pode chegar aos 5 dons ministeriais, irmão, direto nos dons ministeriais. Ninguém. Todos têm que entrar pelo serviço. Sirva ao Senhor, seja humilde o suficiente. A Bíblia diz para nós em Eclesiastes: o que vier a nossa mão para fazer, faz bem feito. Amém, queridos? Sacrifício. O autor aos Hebreus disse: é um sacrifício a gente vir para a escala, é sacrifício vir de novo, é sacrifício, irmão, buscar alguém em casa, é sacrifício preparar uma cesta básica, é um sacrifício, irmão. Mas a Bíblia está dizendo: com tais sacrifícios Deus se agrada. Ok? Vamos andar na palavra. Colossenses 4:11, por favor, Joshua. O apóstolo Paulo diz assim, volta o verso 10, filho, é o contexto. Sempre contexto. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Marcos, primo de Barnabé, sobre quem vocês receberam instrução. Se ele for ter com vocês, acolham ele. E o 11 ele disse: Jesus também está comigo aqui. Ele é conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. A palavra circuncisão é os que vieram do judaísmo. Os únicos que vieram do judaísmo que cooperam. Essa palavra, cara, não sai de dentro de mim. Cooperam. O que Paulo está dizendo muitas vezes é: eu não posso fazer tudo sozinho. No reino de Deus, irmão, não há estrela, não há um homem da banda que toca a banda sozinho. O homem de todos os instrumentos não existe. Paulo está dizendo assim: ei, Deus me capacitou para ser o que opera. Eu posso ser o responsável por ter o bisturi na mão, mas eu não posso operar sozinho. Eu preciso de cooperadores comigo. Preciso daqueles que operam comigo, aqueles que fazem a obra comigo, que pegam junto comigo, porque eu sozinho não consigo. Ele diz: Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pessoalmente pelo reino de Deus. Escuta agora o que ele vai dizer: estes têm sido meu. Diga essa última palavra, por favor. Alguém sabe o que significa lenitivo? Eu vou dizer para você, se você não entende uma palavra na Bíblia, você perdeu todo o sentido. A revelação está aqui, numa palavra, irmão. Quando estiver estudando, lendo sua Bíblia, não passe por cima de palavras ou frases que você não entenda. Volte, faz pergunta ao texto, vai para o Google, compara outra versão de Bíblia. A palavra lenitivo aí é a palavra auxílio, descanso, ajuda. Paulo está dizendo assim, eu tenho pessoas comigo que elas não são daquelas que ficam só dizendo assim: pastor, se precisar de alguma coisa, ligue para mim, por favor, tá certo? Não, cara. Eles estão lá, colados comigo. Eles estão no pé. É eles pessoalmente. Não são daqueles que dizem assim: pastor, se precisar, eu estou mandando dinheiro, mas não quer compromisso pessoal, não quer estar junto, não quer, sabe, irmão, transpirar junto, pegado na mão do outro. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz para nós que se formos como toda junta, o auxílio de toda junta, o mesmo corpo, estivermos ajudando um membro ao outro, irmão, que é uma justa cooperação de cada parte, diz, aí sim é que nós efetuamos o crescimento, o aumento que vai ser dado por Deus. Deus nunca vai abençoar, irmão, quem estiver apartado do corpo. Deus nunca vai abençoar quem estiver apartado do corpo. Daqui mesmo eu ajudo, aqui mesmo eu mando só a oferta, aqui mesmo eu mando o dinheiro. É muito importante seu dinheiro, a sua oferta, mas é importante também a sua presença. Sabe, tem pessoas que acham que só isso é válido. Se o marido pensa só em botar a comida na mesa, dar o sustento para os filhos, isso é suficiente. Não é. Muito mais importante é a sua presença, pai. É você descalço, só de calção, na grama, brincando com seus filhos. Aleluia!
eles vão valorizar mais esse momento do que é o brinquedo caro que você vai dar. Sabia disso, querido? Então Paulo está dizendo, eles são meu lenitivo. Essas pessoas, elas me trazem conforto, essas pessoas me trazem alívio, essas pessoas compartilham comigo do jugo. Para mim fica mais fácil, mais leve, eu cumprir a missão que Deus me deu, porque eu encontro pessoas assim. E é isso que a gente tem que fazer, gente. Ainda como servo, tem que encontrar nosso lugar no corpo, o que é que eu devo fazer, qual é a minha contribuição, sabendo, eu também fui chamado, assim como meu pastor foi chamado, eu fui também. Um dia eu tive que dizer para o seu papai, eu acho que ele chorou naquele dia, porque eu chorei. Ele disse, não vá não, meu filho, não vá não, fica aqui comigo. Outros já foram e não voltaram. Eu disse, pastor, eu li na minha Bíblia, que é a mesma da sua, que Deus me propôs uma carreira. O senhor está correndo a sua, deixa eu correr a minha. Eu não vou te desonrar por isso, mas me deixe correr a minha carreira. Ele propôs uma carreira para mim, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Deixa eu ir, pastor. Amém, irmão? Mas com isso, irmão, eu não estava desonrando ele, não estava largando ele. Eu sabia que chegou o meu tempo para ir. Eu não saí de lá desobediente, eu não saí brigado. Porque muitas vezes quando a pessoa sai por desobediência, brigado, às vezes o orgulho diz para ela que ela também pode. Eu sou cabeça, viu gente, também. Eu vou abrir um novo trabalho, vou abrir uma nova igreja, logo aqui pertinho aí, tá bom? Vem aqui se vocês quiserem ir, logo aqui à esquerda, número 42, tá bom? Eu chamo isso de espírito de abre-salão. Dividindo o reino, ganhando o coração dos discípulos do rei. É espírito de abre-salão. Aleluia, glória a Deus. Não, isso não vale a pena. Está comigo, irmão? Então Paulo disse que tinha essas pessoas, irmão, que eram um lenitivo, para ele é como um remédio. E nós, irmãos, nós somos esse remédio para a nossa liderança. Nós precisamos estar conectados com ele, saber a visão dele, do pastor, do líder da igreja. Pronto, se eu quer correr para cá, vamos correr junto. Enquanto eu estou na posição de serviço, eu sou aqui aliviador, eu sou lenitivo para as pessoas. Amém, queridos? E eu quero mais rápido possível mostrar para vocês, irmão, uma coisa bem interessante. Todos nós somos chamados, irmão, pelo Senhor para um papel, para uma obra, para um propósito. E eu e você precisamos encontrar esse lugar no corpo. Calçar sapato da nossa tarefa, irmão. Porque se a gente ocupar esse lugar, irmão, a gente encontra o propósito da nossa vida cristã. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Marcos capítulo 16, verso 20. Olha para a Bíblia, crente. Que rapaz bonito aquele ali, viu, Alan? Resumindo aqui, Marcos 16, irmão, Jesus aparece várias vezes, ressurreto, 2 discípulos no caminho de Emaús, aparece para Maria Madalena, Jesus aparece para Pedro, mas eles ainda estavam, irmão, como que cegos, eles não conseguiam ainda assimilar que aquilo era verdade. Maria Madalena vai contar para os discípulos, eles ficam apavorados, a Bíblia diz que eles estavam angustiados, estavam com medo, e eles não sabiam que o que ela dizia, eles não criam, melhor dizendo, que o que ela falava era verdade. Enfim, então eles partiram, pregaram em toda parte, e a Bíblia diz assim, em toda parte, cooperando com eles, o Senhor. Olha que coisa linda. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Põe o versículo 19 para você ver uma coisa aqui, que interessante. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. É isso? Vê o 18, meu filho. 17. 16. 15. Volta no 14. Ok. Finalmente, olha para cá. Apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e o quê? Censurou-lhes a incredulidade.
Essa expressão censurar a incredulidade é dar uma reprimenda, é um puxão de orelha, é dizer assim: como vocês não acreditaram naqueles que falavam da minha parte? Como vocês não receberam como verdade o testemunho de pessoas que tiveram a experiência de terem me visto ressuscitar? Essa repreensão, irmão, aqui é também chamada de censura. E você deve saber hoje que no nosso país censura é proibição, censura é castigo, censura, irmão, é aniquilar da pessoa a autoridade, o poder e a liberdade que ela tem de fazer alguma coisa. É assim que é usada a censura nesse país. Mas a censura de Cristo, irmão, jamais é assim. A censura dele, na realidade, irmão, é chamar a atenção. É como que diz lá na Paraíba: abra do olho, cabra. Abra do seu olho, cabra. Você já ouviu, já recebeu, você sabe, você compreende. Como você ainda não acredita que você não merecia estar à mesa, você não merecia ter sido recebido, você não merecia a roupa que você veste hoje, você não merecia a posição que você ocupa hoje, você não merecia estar no reino hoje como você está, depois de ter nascido de novo. E vocês não acreditam nisso. Então ele censurou a incredulidade e a dureza do coração deles. E aí parece, irmão, que é como se ele disse: vou lançar vocês tudo no fogo do inferno, bando de cão. Não, olha que coisa maravilhosa ele vai fazer. E aí não tinham dado crédito que ele tinha sido ressuscitado. O 15, ele disse: vão por todo mundo. Como assim, gente? Ele acabou de dar um carão, ele acabou, irmão, de expor a incredulidade, a falha, a fraqueza. Mas ele disse: mas mesmo assim, eu quero que você vá. É você que eu quero que vá em meu nome. Não é outro não, é você. Vão em meu nome. Olha para a Bíblia, crente. Vá falar com toda criatura. Vai, meu filho, 16. Porque toda criatura que você falar, que você pregar, que você servir, que você estender a mão, que você ajudar, se ela crer que você está fazendo isso em nome de Deus, de Jesus Cristo, e ela for batizada, ela será salva. Porém, quem não crer, mesmo você tendo feito todo o bem para ele, é ele mesmo que se condena. Não é você, nem eu, nem Deus. Vamos embora. E a Bíblia diz: estes sinais, tem sinais, irmão, que vão nos acompanhar. Você sabe o que é um sinal? Sinal é algo que é visto. Sinal é algo que é visto. Quando alguém pergunta assim: que sinais, disseram para Jesus, que sinais tu fazes para provar que tu vem de Deus? Jesus disse: rapaz, vou dar um sinal para você. Sinal, só o de Jonas. Vixe, chegou eles lá para a história de Jonas, porque ninguém acreditava em Jonas, né? Muita gente. Como é que um peixe engole uma pessoa e ele passa 3 dias na barriga do peixe e ainda volta vivo? Pastor Jaime Clementino, lá de Campina Grande, ele gosta muito de pregar nos cemitérios, né? De finados, né? E aí ele estava pregando empolgadamente o evangelho. Ele disse: eu creio tanto na Bíblia, irmãos, que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu um grande peixe, eu acreditava também. Aleluia, Jeová, isso aqui é uma fé, não é não? Um homem engoliu um grande peixe. Ele disse: se fosse assim, eu acreditava também. Quanto mais foi um grande peixe que engoliu o homem. É mais fácil, meu filho, aleluia. Vão acontecer sinais, vão acompanhar vocês. Em meu nome vão expelir demônios, vão falar novas línguas. Vocês podem até pegar em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, e não fará mal nenhum a vocês. E se vocês impuserem mão sobre enfermos, eles ficarão curados. Deixa eu falar para você, filho. Ele está aqui falando não para apóstolo. Ele está falando aqui para discípulo. Como eu e você. Discípulo ainda é aluno. O que Jesus reconhece? Eles erraram. Eles falharam em não acreditar de primeira, porque ainda são alunos. Então ele nos entende, irmão, quando nós, ainda imaturos, a gente não entende o ID, não entende a obediência a essa eleição,
a essa vocação, a esse chamado, a esse sacerdócio. A gente ainda não entende. É por isso que a censura dele, a reprimenda dele, irmão, não é para nos condenar, muito pelo contrário, é para chamar a atenção. Se outros creram, você poderia ter crido também, porque se você crê como eles creram, você será bem-aventurado. E é por isso que ele diz: pronto, então agora vocês podem ir. Amém, queridos? Nós todos somos chamados, irmão, a servir no reino de Deus. E esse reino de Deus, irmãos, cadê o irmão que vai me ajudar aqui? Ou no teclado, ou tocando um instrumento só, bem baixinho, irmã. Minha filha, só tem você e Jesus nessa igreja agora. A porta está fechada, está penumbra, pouca luz, e você foi chamado por Deus essa manhã. Disse: minha filha, vai ao meu templo e levanta um louvor para mim que está no seu coração. Viu? É só você e Jesus agora. Ninguém olha para ela não, pelo amor de Deus. Vamos embora. Olha, a palavra de Deus, eu entendo assim: o reino de Deus, irmão. Pastor Johnson, o senhor poderia vir para cá? Dona Neide, vai estar aqui um pouquinho para caber ele, que ele é grande. Aleluia. O reino de Deus, para mim, irmão, ele é como uma sala de cirurgia. Essa sala de cirurgia, irmão, ela é indispensável. Sem ela, as vidas não escapam. Essa sala de cirurgia, ela existe com um propósito: salvar vida. Essa sala de cirurgia, irmão, precisa de pessoas que têm uma vocação no coração. Elas sabem ali, meu trabalho será ali. Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou passar em concurso, eu vou me habilitar para estar naquela sala. Estando naquela sala, irmão, são diversos os talentos e os dons daquela sala. Nessa sala tem pessoas que o trabalho dela vai ser somente preparar a mesa dos instrumentos da cirurgia. Essa pessoa que vai trabalhar a mesa dos instrumentos, ela precisa saber quem é o médico que vai operar naquele momento. Por que precisa saber quem é o médico? Porque se o médico for destro ou canhoto, ela tem que saber de que lado ela vai ter que montar o carrinho com os instrumentos cirúrgicos. O médico vai estar concentrado aqui no seu trabalho, o corpo está aberto. E se ele é canhoto, a mesa dos instrumentos não pode estar do seu lado de cá. Ele não pode cruzar a mão, ele não pode perder para pegar um instrumento por aqui. Que ela vai montar esse carrinho de instrumento, ela tem que saber: o médico é canhoto, eu tenho que ficar desse lado esquerdo dele, porque ele nem vai pedir, ele só vai fazer assim com a mão e a ferramenta certa na mão dele. Nesta sala tem pessoas que o trabalho dela, ela vai ficar de costas até com o que está sendo feito lá, operando. Mas o trabalho dela é tão importante. Ela vai estar lendo os instrumentos: balão de oxigênio, pressão arterial. Ela tem que saber, ela precisou se preparar, habilitou-se para entender os pip, pip, pip. Ela fica de costa. Ela é uma pessoa sem face, ela não tem identidade. Mas é tão importante ali, porque se ela não souber fazer a leitura correta e dar sinais para os ajudantes para chegar lá no médico, para o médico saber: a pressão está subindo, a respiração está baixando. Está comigo, irmão? É alguém essencial aqui, ó, lendo o instrumento. É como aqueles povos, aquelas pessoas lá atrás, aqueles ali, ó. Teve pessoas que chegou primeiro naquela sala de cirurgia, chegou bem cedo, fez uma asepsia nela tão grande, limpou
tudo. Tem um produto específico para passar em tudo que é instrumento, nas paredes e tudo mais. Ninguém sabe quem é. Tem outras que vão estar lá no lavabo ao lado. Quando o médico vai entrar, ela que vai trazer aquele sabão especial, ela que vai pôr as luvas depois que ele lava os braços, coloca nele, ela que abre a porta para ele, ele entra de costas, porque é como uma pessoa consagrada, é uma pessoa honrada, é alguém que traz uma responsabilidade tão grande que se morrer o paciente, não é a equipe, é o doutor. Mas essa equipe trabalha tanto para esse doutor não errar, porque essa equipe não quer, e o doutor sofre a penalidade. Nessa sala vai ter pessoas, irmão, vai ter uma pessoa, pelo menos, ela vai ser o anestesista, é indispensável. Parece que o trabalho do anestesista não é nada, mas é uma responsabilidade tão grande ele achar a medula. A pessoa fica assim sentado, e aquele anestesista vem e ele acha entre as vértebras a medula da pessoa, e ele aplica exatamente uma anestesia, e o corpo fica preparado para ir para as mãos do cirurgião. O anestesista é você que ora, que consagra a sua vida em prol das vidas que vão entrar nesse lugar. Que você ora, sabe, e a sua oração vai lá na medula da pessoa, e quando ela chega aqui para ela receber o corte da palavra, não vai doer nela, ela não vai dizer eu quero ir embora, eu não estou aguentando ouvir essa mensagem, não, ela vai estar aberta, ela vai receber tudo mesmo, porque você, pela oração, já aplicou essa anestesia. E nesse lugar vai ter pessoas nessa equipe médica cooperando. Vai ter pessoas tão atenta como está o operador, aquele que tem a responsabilidade daquela vida na mão. E o trabalho dessa pessoa, Neide, é simplesmente estar vidrado no médico. Se uma única gota do suor dele aparecer, essa pessoa, sem alarido, essa pessoa, sem chamar atenção, ela vai vir de uma forma que não vai desconcentrar ele, e ela vai auxiliar ele, trazer um alívio, vai ser o lenitivo para ele, porque ela sabe, se ele não estiver bem concentrado, se ele estiver preocupado, ele não vai operar bem. Eu tenho que aliviar dele. Qualquer pressão que estiver dentro dele, eu vou cuidar para que ela não apareça, porque ele precisa estar bem dentro das vidas. Uma gota do suor do médico caindo dentro do corpo humano contamina e não tem mais jeito. Na igreja tem que ter pessoas assim, irmão, que zela pelo seu pastor, porque ele é um dom de Deus. Não olhe para a pessoa, olhe para o dom. Eu já tive que repreender jovem na igreja, porque eles diziam, buchinho, buchinho, diante dos outros jovens, tudo rindo. Falei, vem aqui, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você, ou você se cuida, ou você vai sofrer as consequências de tocar num dom, expor o dom de Deus. Eu não brinco com você assim. Eu respeito você como minha ovelha. Me respeite como seu pastor. Ele não levou em conta. Hoje está perdido. Vive no homossexualismo. Sabe por quê? Porque não considera o dom. 1 Coríntios 5, 21. Todo mundo conhece a parte que diz assim: se alguém está em Cristo, uma nova criatura ele é. Coisa velha passaram, tudo se fez novo, e isso vem de Deus. Mas a gente esquece de ler o versículo anterior, que Paulo diz assim: se um dia eu já conheci Jesus Cristo como ser humano natural, hoje já não posso considerá-lo assim mais não. Todos nós nascemos naturalmente, irmãos,
Nós somos chamados por Deus para servir a Ele. Mas chega uma hora, irmão, que Ele vai levantar alguns para o dom. Nem todos vão para os 5 dons, mas aqueles que vão, nós devemos respeitar, nós devemos honrar, nós devemos auxiliar, nós devemos apoiar, irmão, nós devemos aliviar. Está comigo, irmão? Porque a unção que você respeita é dela que você recebe. Simples assim. Eu queria passar nessa manhã essa mensagem para que você saiba que você está no melhor lugar da sua vida. O melhor lugar da sua vida não é seu emprego, não é sua carreira. O melhor lugar da sua vida é o reino. É esse reino que Papai do céu pensou em você, desejou você. Enquanto não quiseram esse reino, Ele disse: vá buscar ela, vá buscar Ele para mim. E quando Ele vier, dar a Ele as minhas vestes, as minhas, para que Ele se sinta digno na minha mesa. Não vai se sentir humilde, não vai se sentir pequeno, não vai se sentir incapaz, vai se sentir digno mesmo. Porque mesmo que eu censure eles depois de não acreditarem em mim, mas mesmo assim ainda eu vou confiar neles. Eu vou dar para eles a missão. E eles vão, eles preguem, eles falem, e ao falar e ao pregar, sinais vão acompanhá-los. Sabe, queridos, nós temos vivido isso, graças a Deus, para que a palavra de Deus se cumpra. O evangelho que a gente prega, irmão, não é somente o evangelho das benevolências. Nós pregamos um evangelho verdadeiro, ele é completo. Era o evangelho que Jesus pregava, Jesus ensinava e Jesus curava. Aleluia. Esse é o evangelho que você ouve pregar aqui. Todo culto que termina é salvação, é cura e é batismo com o Espírito Santo. É completo. E Deus quer que você seja assim. Deus quer que você seja completo lá onde você está. Na sua casa, na sua família. Quando eu e a Vani nos convertemos, ficavam rindo de nós. Bem não, né? Vocês abandonaram a religião de Deus. Sabe, quando as coisas apertavam, quando as doenças chegavam, quem é que eles iam chamar? Vani, pelo amor de Deus, vem aqui, ora por nós, nosso casamento está em crise. Vani, vem aqui, nossos filhos. Olha, só Deus. E a Vani, sério, eu sei, só Deus, é por isso. Por isso mesmo que existe Deus. É para resolver essas broncas nossas mesmo, diz até esses nós que nós mesmos damos, fazemos, então. Mas Deus não vai vir, irmão, na terra para desatar nó, para resolver bronca, problema de ninguém. Ele disse: você vai fazer isso no meu lugar. Você vai fazer. Você vai impor as mãos sobre as pessoas. Você vai trazer uma palavra para ela que vai libertar, vai trazer luz. A contenda vai embora. E é isso que Deus quer que você faça, irmão, minha irmã. Que você seja o sal e a luz desse mundo. Eu vou dizer para vocês, e ouso dizer, até o final deste ano, vocês precisarão estar em um outro prédio 3 ou 4 vezes maior do que esse aqui. Mas é tão simples, eu vou dizer para você como é simples. Basta daqui até o final do ano você fazer o que Deus já lhe mandou para fazer. É evangelizar seu vizinho, seu amigo, seu parente, ganhar mais um para Jesus e cuidar dele no GC. Se você fizer só isso, se um só de cada um de vocês aqui fizer isso até o final do ano, uma única pessoa, não cabe aqui, é 2 cultos nos domingos. Primeiro horário lotado, segundo lotado. E se você for ousado e dizer: eu vou cuidar de mais outro, eu vou levar Cristo para essas pessoas, cara, vou servir a ela, vou servir a mesa, vou ser como Estevão, e os milagres vão acontecer lá, quando você estiver lá na casa aconselhando, quando você estiver orando. Não vai ser preciso você chamar o pastor ou a esposa do pastor, não. É você que Deus vai usar. Está comigo, irmão? Porque nós não começamos com um pastor, nós começamos com diácono, servindo as mesas. Pastor João Roberto entregava para nós uns kitzinhos assim, com um pouco do suco da uva, os biscoitinhos, e dizia: irmãos, tem uma pessoa necessitada lá no outro lado da cidade, não tinha GPS nem nada, era escrito num papelzinho com grafite, e vira, irmão.
procurando de noite onde é aquela casa na favela onde estava, e tinha a pessoa, chegava, a pessoa estava acamada na penumbra, tinha somente o doente e uma outra pessoa lá, e você sentia no ar assim, a morte estava lá, os demônios estavam ao redor da cama. Não tinha que chamar pastor, gente ungido, não, é você mesmo, e você entrar, as pernas ainda tremendo e dizendo: Deus, o que é que eu falo? No caminho eram 2 diáconos dizendo: é tu que fala. Não é tu que fala, irmão, pelo amor de Deus, não é tu, não, da outra vez já fui eu. Não, fala tudo de novo, fala de novo. Eu acho tão bonito tu falar. Era assim, ó, é tímido, irmão, mas a gente ia, quando chegava lá, pá, a graça de Deus se manifestava, a unção descia sobre o doente, e daí a pouco aquele homem que não levantava mais nem as mãos, está de mão levantada, o poder de Deus naquele quarto, tremendo as janelas. E nosso pastor nunca soube disso, mas o pastor supremo via, porque a Bíblia diz, escute isso, Jesus cooperava com eles. Sabe que agora o papel se inverteu? Antes, na mesa de cirurgia, é o médico que é a pessoa importante. Agora Jesus disse: agora são vocês que são importantes. E se vocês vão, se você bota a mão, eu vou ajudar você. Eu vou cooperar com você. Irmã, eu estava lá naquele gabinete, quando eu ouvi uma pessoa orando para começar o culto nesse lugar. Eu disse à minha esposa: em todas as igrejas deveriam começar os cultos assim. Não foi, minha filha? Não uma coisa morta, não uma liturgia fria. Fiquemos de pé, irmão. Vamos começar o louvor. Não, pode ser. O povo obediente, graças a Deus. Estou dando um exemplo de liturgia fria. A pessoa chega, então, fica de pé, começa o louvor. Mas eu queria nem ter vindo hoje, só vim porque a mulher chamou, mas eu ouvi lá de dentro, nem sabia que era você. Eu soube que vi depois você dirigindo o culto. Mas Deus falou comigo muito forte. Ele disse assim: a quem muito se perdoa, muito se ama. Não tenha vergonha, filha, de falar dele, não. Não tenha vergonha de falar dele. Fale, honre, glorifique, diga o que está no seu coração, onde quer que você estiver. Faça isso, minha filha, mas faça com força. Faça com força, minha filha, porque se chamou a minha atenção lá dentro, as suas palavras que vinham do seu coração. Imagina o céu se levanta, o Filho de Deus fica em pé para receber as palavras que saem do nosso coração, minha filha. Nunca se ache indigna nem incapaz de fazer o que Deus amou você para fazer. Pastor Johnson, tem por acaso aqui pelo menos álcool ou um pouco de óleo, alguma coisa, se tiver fácil aí, alguém possa conseguir para mim? Eu queria ungir suas mãos, minha filha. Aleluia. Eu peço até que você ainda fique sentadinho aí. Na hora que eu disser fique em pé, você fica, viu? Pronto. Tem uma pessoa que tem óleo ali ou um pouco de... A Vani, vem me ajudar, meu amor, vem embora, vamos trabalhar. Você fica em pé, filha. Você está diante do rei nessa manhã, tá bom, meu filho. Sabe, querida, um dia um homem de Deus, um profeta, me chamou e disse assim: Deus falou comigo para eu lhe chamar aqui e ungir suas mãos. Aleluia, meu Deus do céu. A unção de Deus está aqui. Segura aqui. Ele disse: eu vou ungir suas mãos. E quando você impor as suas mãos sobre os enfermos, a unção de Deus vai passar para os doentes e eles serão curados.
Isso está comigo, minha filha, já faz 35 anos, 34 anos. Nunca passou, porque é de Deus, não é da mente humana. E nessa manhã, eu ouso dizer a você, minha filha, que Deus está ungindo as suas mãos muito mais do que a sua voz. Deus está ungindo as suas mãos nessa manhã, para você impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, e esse será o primeiro sinal que vai haver na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Aí está, minha filha, aí está o Espírito Santo de Deus sobre você. A pessoa não vai dizer que ninguém está empurrando ninguém aqui, não. Espírito Santo de Deus, essa é a tua hora, Senhor. Glorifique Jesus, para que o Filho seja glorificado no Pai. Cheia, 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 do alto da cabeça até a planta dos pés. Aleluia, aleluia.